Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Lembro que nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje estamos no nosso episódio de número 111. E o nosso tema será música que toca o coração. Esse programa foi gravado, está disponível por áudio nas plataformas de podcast Café com Fé do Spotify, da Apple, né, e nas demais plataformas. Também no aplicativo de meditação católica CiTime e no canal do YouTube do Instituto Católico de Liderança. Para você que está assistindo no YouTube, não esqueça também de curtir nosso canal e se inscrever para receber todos os nossos conteúdos. Fica aqui também já o convite, né, e um aviso, né, que saiu a nova versão do aplicativo CiTime. Então, quem já tem o CiTime, entre lá e baixe a nova versão. Quando a gente vai baixar, está escrito novo CiTime, baixe ele lá, já está disponível nas lojas de aplicativos. E ele visa ofertar conteúdo para aprofundar a Sagrada Escritura e criar o hábito da oração diária. E essa nova versão traz várias novidades incríveis, séries, que vão enriquecer ainda mais essa jornada de crescimento espiritual. Por exemplo, posso citar, tem a série São Miguel e Batalha Invisível, Mensagens de Maria, Terço de Virtudes e a mais recente agora, Vencendo a Insônia. Então, baixe o aplicativo de meditação católica CiTime. Também ouça todo o conteúdo que a gente já tem disponível no podcast Café com Fé. Pois bem, pessoal, então nosso tema de hoje será a música que toca o coração. Eu tenho a alegria de receber a cantora católica e estudante de medicina, Camila Holanda. Camila, seja muito bem-vinda ao Café com Fé. É uma alegria a tua presença. O prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. No meu primeiro podcast que eu estou gravando, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, então vai ser uma alegria imensa gravar com vocês. Ah, que alegria, que alegria. E aí eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu tenho 3 cantoras católicas que eu gosto muito, e eu sou mesmo estilo, assim, e eu gosto muito da Ana Bolívar, da Colômbia, né? Sim, La Fortuna de Tenerte, né? Le Pertenezco, Bendita la Gente e outras músicas que ela tem. Gosto muito da Atenas, da Argentina, é a música conheço. Contigo Maria, que gosto muito. E brasileira, sou fã aqui, Camila Holanda. Então são as Ai, 3 que eu destaco, sem desmerecer as demais, mas vocês 3 têm um estilo que eu gosto muito, assim, então realmente assim, é uma alegria muito grande a tua presença aqui conosco, especialmente para mim. Gosto muito da tua música, parabéns. muito obrigada. Nossa, é uma alegria imensa. Inclusive, a nossa mensagem, né, a sua mensagem para mim no Instagram estava há muito tempo atrás. E eu estava organizando e respondendo mensagens antigas. E aí, quando eu olhei a sua mensagem, eu falei, olha só, que bacana. Eu não sabia do podcast. E foi agora, né, que eu respondi, aí você me respondeu depois, a gente marcou. Então, foi muito assim, providência mesmo, no tempo certo de Deus. Ah, claro, tudo no seu tempo, mas igual te agradeço. Mas Camila, eu queria o seguinte, que as pessoas te conhecessem um pouco mais, né, conhecessem mais o teu trabalho, para quem não conhece, um trabalho excelente, né, e também estudando um pouquinho de ti, já até para poder fazer essa condução, né, eu vi aqui que aos 15 anos, né, tu lançou teu primeiro CD, e aí disso já desencadeou shows, etc. Eu queria que tu nos contasse um pouco dessa tua história, assim, tão precoce com a música, né, e com a música católica aqui cristã. Então, minha história na música e na igreja começou muito nova. Eu comecei a cantar e a rezar as orações da igreja com 2 anos de idade. Então, tem vídeos meus eu cantando, e aí eu sempre fui muito da igreja, porque eu nasci realmente num berço católico. Minha avó sempre me ensinou as músicas, as orações da igreja, e dentro do meu coração sempre foi surgindo esse amor muito grande pelas duas áreas. E aí eu fui crescendo, fui participando do grupo, né, de Crianças com Cristo, então eu já participava da bandinha também, pegava o microfone para cantar, e sempre foi assim, desde que eu fui muito pequena. Muitos amigos meus me enxergavam como aquela amiga que chamava todos os outros amigos para a igreja. Eu sempre fui essa pessoa. E aí, quando eu estava para completar 15 anos, eu estava naquela época de organizar uma missa para fazer os meus 15 anos.
E eu queria fazer um CD. Na verdade, era o sonho da minha mãe que eu fizesse um CD, como eu já cantava, e fizesse um CD apenas para minha família. Ia ser algo assim, bem pequeno, algo local, e eu ia fazer só para eles. Só que as coisas de Deus, né? Deus sonha sonhos muito maiores do que os nossos. E aí, com o andar da carruagem, eu acabei gravando na Canção Nova. Mas, assim, foi algo que Deus realmente foi conduzindo tudo, porque não estava planejado gravar lá. Na verdade, eu ia gravar com um produtor específico, que mora lá na cidade de Cachoeira Paulista, mas aí acabou que não deu certo, o estúdio dele quebrou na época que eu estava indo. Eu estava no aeroporto, saindo daqui de uma pessoa para ir para São Paulo, e ele ligou e falou: Olha, o estúdio quebrou. A gente vai ver como é que a gente vai fazer quando você chegar aqui. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou: Olha, você vai gravar no estúdio da Canção Nova. E aí foi uma graça muito grande, porque realmente eu não imaginava acontecer isso. Na época eu tinha 14 anos. E aí depois, quando eu gravei todas as músicas lá, eu voltei para minha cidade. E aí, quando eu voltei para João Pessoa, quem estava organizando para fazer um show aqui foi o Padre Fábio de Mello. E aí, ele já conhecia minha família, na época que ele começou a cantar, a gente já se conhecia, e ele descobriu que eu estava lançando esse CD, e ele falou: Olha, vem abrir aqui o meu show, e me convidou para cantar não somente esse show aqui em João Pessoa, como os outros aqui do Nordeste. Então, eu acabei acompanhando ele. Com 15 anos, acompanhei ele em Campina Grande, Natal, Maceió. Foram várias cidades, assim, e eu, muito novinha, já comecei essa trajetória. Na época, eu comecei a fazer administração também, então acabou que o curso me auxiliou em muitas coisas que eu fiz posteriormente, como lançamento de produtos, então eu já tinha mais ou menos uma noção de como era a parte de marketing, né? Como seria selecionar catálogo de produtos. Então, assim, de certa forma, foi uma experiência muito grande. E, acima de tudo, a evangelização, que sempre foi o principal objetivo realmente dessa missão. Porque eu sempre coloquei assim dentro do meu coração, se uma pessoa for tocada, já valeu a pena. Porque nós que trabalhamos na evangelização na internet, a gente percebe que realmente assim, as pessoas elas precisam de Deus. Às vezes elas Uhum. precisam escutar. Eu recebo muito assim testemunhos em relação a isso. Então, muito nova, eu acredito que eu fui amadurecendo ao longo dos anos também, tanto na parte vocal, falando, como também na minha personalidade. Graças a Deus, assim, acho que foi um tempo bem oportuno. Mas basicamente foi isso, assim, com 15 anos até hoje, que hoje eu tenho 24, então foram longos anos aí de aprendizado dentro da música católica, evangelizando, e graças a Deus, assim, seguindo o que Deus sonhou para mim. Hoje eu tenho isso muito claro dentro do meu coração. Ah, que maravilha. E, não, e a questão de providência, né? A gente vai vendo que as coisas vão desencadeando na outra, né? E realmente, assim, acho que Deus queria que tu colocasse os teus talentos aqui, né, à disposição, né? Muito, Eu não tenho muito lindo isso. E Camila, me diz uma coisa, lá no início, né, esse CD, o primeiro foi o Time Itarei, é esse o nome? É, né? É, ignorei. tinha uma característica mais mariana, né, no início. Por que disso? Por que mais mariano? Né, como é que foi também esse caminho, assim, de construção que tu fizesse nesse sentido? Então, eu sempre fui muito mariana, desde pequena. Eu deveria ter nascido numa certa data, e eu nasci prematura, no dia de Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira aqui da minha cidade. Então, eu nasci no dia de Nossa Senhora das Neves. Eu já nasci no dia de Nossa Senhora. E antes de eu nascer, minha mãe já tinha me consagrado, desde o ventre, né? Que eu seria consagrada a Nossa Senhora. Teve uma missa especial, e aí ela me consagrou. Então, minha vida, ela sempre foi muito direcionada a essa parte de devoção mariana. E com relação ao CD, foi assim, a gente começou a receber algumas músicas de alguns compositores, porque a gente estava fazendo essa seleção musical. E todas as músicas que chegavam eram músicas marianas, todas. Então, teve um dia que, quando minha mãe recebeu, acho que a quinta música, porque assim, na época dessa seleção eu era muito nova. Então, minha mãe organizou, assim, a maioria das coisas, né?
a quinta música, ela olhou assim para a imagem que tem aqui na gruta da minha casa e ela falou: Nossa Senhora, esse CD vai ser todo seu. E aí, desde então, a gente decidiu. E foram 11 músicas que foram gravadas no CD Timitaré. Legal. E citasse a tua avó, citasse já a tua mãe, eu sei também, teu pai também tem um papel importante nisso, né? Qual foi o papel da tua família, tanto em trazer para ti essa toda a formação católica, né? Mas também em fazer esse teu sonho virar realidade, assim, porque eu tô sentindo aqui que eles tiveram um papel importante. Eu acho que é sempre bom valorizar também, né, o que os pais fizeram nesse caminho aí. Com certeza. Minha família sempre foi essencial nesse meu processo de ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu digo assim, que hoje eu sou fruto da pessoa que meus pais, eles colocaram os valores do meu coração, minha avó, meu avô, então eu sou fruto de tudo isso, todos esses valores que eles me deram. E assim, eles foram essenciais em todo esse processo, porque eu cresci também numa escola católica, então eu acredito que isso também me moldou muito como pessoa. E também, com relação ao sonho, eu acredito que meus pais foram essenciais em ter abraçado junto comigo, porque os meus pais, eles são da área de saúde. Meu pai é médico, neurocirurgião, e minha mãe é dentista. Então, assim, essa área musical não era a área deles, mas quando eu era pequena, eu tinha colocado em um diário meu, porque eu sempre gostei de escrever. Toda vez que eu sentia algo no meu coração, eu ia lá e escrevia. E aí, quando eu tinha começado, as aulas de música, eu tinha colocado assim no meu caderno, que eu estava muito feliz que eu tinha começado essas aulas de música e que era um sonho muito grande ser cantora. E eu coloquei assim, que eu tinha fé que um dia eu ia ser. Então, Deus foi tão providente, né, que realmente esse sonho se realizou, mas se realizou para cantar para Ele, né, cantar as músicas católicas. Mas meus pais realmente assim me abraçaram desde o início, quando eu decidi fazer isso. Engraçado que muitas pessoas depois vieram, na época que eu estava iniciando, né, a fazer shows, mas é isso mesmo que você quer? E eu sempre falei assim, é isso mesmo que eu quero. E meus pais sempre me apoiando. Minha mãe sempre me acompanhou nos shows, meu pai não poderia, né, por conta do trabalho, mas o apoio deles, assim, foi fundamental em tudo da minha vida. Eu digo assim que eles realmente são minha base, graças a Deus. Amém, que bom. Parabéns para eles, né? É gratificante quando a gente vê os filhos se formando, assim, atingindo, crescendo, né? Atingindo os sonhos e tudo aqueles que eles lutaram, assim, que certamente estão colhendo os frutos. Muito legal. Parabéns. Mas uma curiosidade agora, né? Fala que teu pai não tem a ver com a música, mas a gente estava conversando antes ali, tu citou uma carta do teu pai, gerou uma música do Dunga. Tu pode contar essa historinha aí que eu achei legal, assim, sem querer Ah, desviar essa muito, eu história, achei interessante. sim, essa história é maravilhosa. Então, na verdade, meu pai é músico. Ele toca violão. Sim, e a gente toca muito junto bossa nova. Ele gosta muito e passou esse gosto, porque acho que a maioria das pessoas da minha idade não tem esse costume de gostar de uma música antiga, de um gênero antigo, na verdade. Então a gente toca muito Vinícius de Moraes, Tom Jobim, é bem bacana. Mas essa música com o Dunga foi legal porque nós viramos amigo do Dunga e teve um PHN que o Dunga foi fazer e o tema central ia ser sobre cura. E ele precisava de um conceito sobre cura. E ele falou com meu pai: Olha, você pode fazer uma carta para mim conceituando cura. E aí meu pai fez. E depois encaminhou para ele. E ele, juntamente com o Peter, que também é da Canção Nova, eles fizeram essa música e ficou muito bonita, assim. Depois tiveram muitos testemunhos em relação à música. E posteriormente eu até gravei também no EP de Nossos Laços, a música Cura. Ah, é a Legal. cura. Legal, Sim. legal. Tá muito interessante. Mas, Camila, aproveitar aqui, na verdade, para você que está nos ouvindo, lembrar que esse aqui é o podcast Café com Fé, que está disponível no Spotify, também no aplicativo de meditação católica Seed Time. Se você está escutando do Seed Time, não deixe também de baixar o podcast lá no Spotify, que isso ajuda ao nosso crescimento aqui, também uma forma bem prática de ouvir. Todo o nosso conteúdo, todos os 110 episódios anteriores também já estão disponíveis
né, no podcast Café com Fé, e dá para ouvir em qualquer lugar, no carro, no metrô, o pessoal onde a gente quiser. E aproveitar, já que nosso tema é música, quero convidar vocês para alguns episódios antigos, os nossos episódios não são atemporais, na verdade, né? Então, sobre música, só citando aqui, nós temos o episódio Quem Canta Reza Duas Vezes, baseado em Santo Agostinho, né? Que é o episódio 87, com Richard Emmons, né? Tem um outro que é Música que Inspira e Consola e Move, com a Maria Eduarda Canabarro, onde a gente teve ela tocando Ave Maria, etc. Toca violoncelo, na verdade, então super legal. Né? E agora, no último episódio que a gente teve também Cassiano Menck, que era um tema, na verdade, é, sobre a reforma trabalhista. Como ele é músico, também a parte final ali, a gente falou um pouco do trabalho dele na música. Então, fica já essa dica, né, de outros episódios que nós tivemos com música. E agora aqui com a Camila. Mas, pois bem, então, Camila, voltando para ti aqui, falando contigo. Como eu te falei lá no início, eu gosto muito do teu trabalho, já gostava mesmo, né? E junto com a Temas, que eu falei, também com a Ana Bolívar, por exemplo, tá? Mas uma das músicas que eu mais gosto e que muitas vezes, às vezes quando eu faço uma publicação de um card, etc., que vai ser um episódio de Café com Fé, muitas vezes eu colocava a música Only by Grace, que eu adoro, uma das que eu mais gosto, né? Que é do padre Rob Galea, e eu sempre ouvia aquela música, adorava, e um dia eu tentei pesquisar quem era a voz feminina, e eu descobri que era uma brasileira, eu não sabia, né? Porque o padre é australiano. E conta Uhum. essa história, como é que tu chegou lá no Rob Galea, como é que foi essa experiência internacional, né? Cantando em inglês ali. E essa música eu acho lindíssima mesmo. É uma música muito linda. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito determinada e eu corro muito atrás daquilo que eu quero. Isso eu acho que faz parte muito do meu temperamento. Eu acho que você já ouviu falar de temperamentos. E eu gosto de Sim, estudar sobre isso, que é importante, né? A gente saber qual é o nosso temperamento para a gente poder potencializar, né? As nossas qualidades e melhorar ainda mais os nossos defeitos. Então, o meu Father Rob foi o seguinte, eu descobri ele através do programa que ele gravou de música internacional. Eu acho que era o The Voice australiano, não sei bem qual era, acho que mas é. era um conhecido. Eu acho que era esse. E aí eu falei, nossa, esse padre canta muito. E aí fui pesquisar ele no Instagram. Achei. E aí depois eu fui no Spotify para ver as músicas dele. Aí eu tinha escutado essa Only by Grace. Eu falei, nossa, que música linda. Bem que ele podia regravar, né? Com uma participação. Aí pensei logo em mim. Aí eu falei, vou fazer uma mensagem aqui para ele, vou mandar no direct. E eu fiz. Mandei, não sabia nem se ele ia responder, mas ele me respondeu. Aí ele falou, claro, Camila, com certeza, vamos sim regravar. E aí eu fiz todo o arranjo aqui em João Pessoa, juntamente com alguns produtores. E eu falei, padre, ó, o senhor só precisa mandar a voz. E aí ele mandou a voz, ele gravou de lá e mandou para cá. E aqui a gente organizou tudo. E na época, eu estava na Sony Music, a gente gravou por lá também, eu acho que o lançamento foi por lá. E foi super legal, assim, a experiência de ter feito a música com ele. Ele é maravilhoso. Ele também tem outras músicas maravilhosas. Eu gosto muito de pegar referências, escutar muitas músicas e louvores católicos que são de fora. Eu acho que você escuta também, né? Que você mencionou a Atena. Uhum. E é esse estilo, né? Que é diferente de lá. Eu gosto muito de escutar. Então, para mim, foi uma honra muito grande ter gravado com ele. Não, e ficou incrível mesmo a parceria ali. Eu já conhecia a música, né, na outra versão, mas quando entrou a Voz Feminina, eu disse, não, mas que incrível com essa música. Então, muitas vezes mesmo assim, já utilizava, quer dizer, ouço, né, mas também utilizava quando ia botar uma publicidade, que eu acho lindíssima, assim. Né, até ficou o convite aqui para quem não conhece, né, eu vou dar o Instagram do padre, é @FRROB Galea. Então, FRROB Galea, né? Que é Padre Rob Galea. Vale a pena também, procura no YouTube ali, estão músicas lindíssimas. Fala nisso, aproveitando, tá? É, a Camila, né? Então, assim, não deixa para conhecer todo o trabalho que não conhece, ou para usufruir, né? Ouvir, né? Além de ter todas as músicas dela no Spotify, também na Apple, etc., nas plataformas, né, de música, né? Entra no site ali, camilaholanda.com.br e também no YouTube, Camila Holanda Oficial, é isso aí.
e no Instagram, Camila B. Holanda. Aí tem o B no meio, Camila B. Holanda no Instagram. Então aproveitam, sigam em todas as redes da Camila para ouvir o trabalho. E Camila, ouvindo falar que a música do padre é uma música que te marcou, etc., tu gosta de ouvir músicas de fora. Tem alguns cantores que tu gosta de ouvir mais, ou que assim, pessoal, vale a pena ouvir esse aqui, ou alguma música em especial que te marca? Eu sou uma pessoa que eu escuto muito música de fora, assim. Eu gosto muito de música brasileira, mas também gosto de escutar muita música de fora. Como música de fora, outro cantor que eu gosto muito, não sei se você conhece, se chama Matt Matter. Ele, inclusive, Yes. sempre participa das jornadas, da Jornada Mundial da Juventude que tem com os jovens. E eu gosto muito daquela música Lord, I Need You, Laura que Índia, conhece, é linda, né? E eu tive a oportunidade de linda. escutar ele cantando essa música no Rio de Janeiro, na época que ele veio para a Jornada Mundial da Juventude em 2013. Nessa época eu nem cantava ainda. Eu era muito fã da banda Rosa de Saron na época também, e eu tive a graça de escutá-lo cantando pessoalmente essa música. Então, assim, eu gosto muito de escutar ele. Aqui do Brasil, eu gosto de muitas vozes. Eu acho que cada cantor católico tem a sua personalidade, tem a sua característica específica. E é muito bonito quando a gente se junta, assim. Eu gosto muito da Adriana Ariz, gosto muito do Padre Fábio de Mello, gosto muito do Dunga, gosto muito do Frei Gilson. Nossa, ele é incrível. Então, eu acho que todo mundo está fazendo um trabalho muito bacana dentro da evangelização, assim. Tem a Fraternidade também, João Paulo II, que é incrível. Tem o Flavinho, ele é ótimo. As músicas são lindas, gosto muito de escutar. Legal. Me diz uma coisa, eu falei do Rob Galeia, quero voltar de certa forma pegar um gancho disso, só que eu tinha esquecido, que é uma questão também assim de experiências internacionais que tu teve, né? Acho que teve em Portugal, em outros locais. Também queria um pouquinho de como é que foi, aí tão jovem também, né? Sair das barreiras territoriais do Brasil aqui. Pois é. Então, eu tive uma oportunidade muito grande de cantar em Portugal e essa experiência foi uma das mais bonitas. Vou contar a história. Eu recebi um convite do fundador de uma página para o Papa Francisco, do Facebook, que é a maior página em homenagem ao Papa aqui do Brasil. E aí ele falou que tinha uma composição e queria muito que eu gravasse para que a gente pudesse publicar nessa página. E era uma música mariana também, chamada Eu Sou de Nossa Senhora. E foi algo assim, super caseiro. Eu gravei na minha casa. A gravação do clipe foi aqui na minha casa também. E ficou bem bonito. Ficou simples, mas ficou bem bonito. E aí, a gente pegou e lançou no Facebook. Deu mais de 2 milhões de visualizações. E um dos corações que foi tocado foi uma senhora lá de Portugal. E ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinha se sentido muito tocada e perguntou se eu poderia fazer um show beneficente lá em Portugal, em Fátima. Olha só, em Fátima. E aí eu me senti muito lisonjeada e com certeza, né, eu aceitei o convite. E aí nós fomos para lá. E foi muito bonito porque durante o show, muitas pessoas de lá já conheciam as minhas músicas. Então, quando eu cantei a música lá, Eu Sou de Nossa Senhora, todo mundo de lá cantou junto comigo. E foi uma emoção muito grande, porque foi justamente a música que tinha me levado até aquele local. Então, eu falo que muitas vezes, quando a gente faz um trabalho na internet, a nossa voz ela chega primeiro que os nossos pés nos lugares. Nossa voz toca primeiro o coração das pessoas. E depois que a gente tem a experiência do ao vivo, aí que é melhor ainda. Então, assim, foi maravilhoso. Foi uma emoção muito grande. Que idade tu tinha na época, Camila? Eu tinha 17 anos. 17. Uhum. Começou cedo, é tudo certo. Uma maravilha. Pois é. Que legal. Ah, então vamos voltar aqui. Eu te perguntar da experiência do exterior, mas também assim, momentos marcantes na tua carreira. Pelo que eu entendi, esse aqui eu acho que foi um dos momentos mais marcantes, assim. Tem algum
alguns outros, assim, que te tragam lembranças especiais, assim? Sim, tiveram alguns. Eu comecei a cantar em 2015, que eu comecei a abrir o show do Padre Fábio. Em 2016, com essa vivência, né, nos shows, eu comecei a perceber que muitas crianças começaram a gostar de mim. Então, sempre tinha um público infantil muito grande. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer algo para as crianças, alguma coisa de evangelização. E aí surgiu a ideia de fazer um livro infantil para as crianças chamado Camilinha, a História do Rosário. Porque quando eu comecei a cantar, minha mãe, ela fez uns terços e vinha dentro de uma sacolinha e tinha uma frase Nossa Senhora, que era assim, quer ter paz no coração, reze o texto todos os dias. E todos os shows que eu fiz, aqui no Nordeste, fora, eu sempre levava esses textos. E a gente distribuiu mais de 14 mil textos. Foi algo assim, bem grande. Entendo. Aí, com isso, a gente teve essa ideia de fazer o livro para as crianças, porque a gente imaginou o seguinte, que o texto, muitas vezes, para algumas pessoas, é monótono, e principalmente para as crianças. Então, a gente pensou em fazer algo mais didático para elas, algo mais colorido. Inclusive, quem fez todo o desenho foi o filho do Dunga, Felipe. Uhum. Então, ele desenhou todos os personagens, inclusive a Camilinha, né, as Nossas Senhoras, Jesus, Anjo da Guarda. Fez toda uma ilustração bem bonita. E foi muito legal. Isso foi uma das coisas marcantes, esse livro infantil, que eu tive a oportunidade de lançar depois aqui em João Pessoa também. Outra coisa foi a Expo Católica, que eu também tive a honra de participar, e foi muito legal porque eu lancei um catálogo de produtos. Então, foi uma linha toda com meu nome, a gente colocou camisa, estojo, só coisa assim para jovem mesmo. Fiz alguns pocket shows lá, foi ótimo. Em 2017 foi quando eu fui para a Sony Music, então também foi outro marco muito grande, foi bem legal. Tive a oportunidade também de fazer uma entrevista para a Rome Reports, que é uma TV de Roma, então foi algo também muito legal. E eu digo assim que tudo isso que eu conquistei, né, a Aleteia, não sei se você conhece o site Aleteia, Sim, que claro. Uhum. eu saí várias vezes na Aleteia, no Cecília Music dentro, né, que tem uma parte musical só de música. Então também foi algo muito bacana. Mas eu digo assim que tudo isso que eu conquistei foi graça de Deus na minha vida. Tudo foi graça dele, porque foi realmente ele que foi abrindo todas as portas, porque eu literalmente assim não conhecia ninguém. Meus pais não eram da área da música, eu não conhecia muitas pessoas e assim, realmente foi quando Deus quis. Então eu digo assim, quando a gente tem um sonho e quando a gente entrega nas mãos de Deus esse sonho, ele realiza. Então, é muito bonito ver tudo isso acontecendo, assim. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi. E vivo ainda, É. com Não, e certeza, né? vive, né? Exato. E tem muito para viver ainda, né? Muito Amém. lindo, né? Deus continue dando muitas graças, muita bênção na tua vida. Sabe? Maravilha. É. Falar em sonho, Camila, eu queria explorar um outro lado agora da Camila. É tudo junto, mas um outro departamento ali. Tu és estudante de medicina, né? E medicina também é uma profissão bem especial, né? Porque ela, ao natural, já demanda cuidar das pessoas, né? Então, já tem isso por natureza. E tu falasse lá no início, lá que tu estudou administração. Aí eu queria saber como é que saiu da administração, como é que foi também essa transição aí, como é que tu estás hoje com a medicina na tua vida? Então, eu fiz administração, eu cursei, terminei, e eu amei muito o curso. Eu acho que é um curso necessário, que a gente realmente aprende a administrar muitas coisas da nossa vida. E eu passei um ano trabalhando, depois que eu me formei, na clínica dos meus pais, na área de gestão. E eu gostei muito, assim, do dia a dia daquilo. Eu me vi naquilo, mas ao mesmo tempo eu falei que eu poderia fazer outra coisa porque eu ainda estava muito nova. E eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí eu fiquei pensando em fazer segundo curso. Mas foi algo que veio assim no meu coração, mas eu sou uma pessoa que quando eu tenho decisões importantes para fazer na minha vida, eu sempre vou rezar. Eu disse, não, eu vou rezar para saber o que Deus quer para mim. E eu procurei um padre e eu fui rezar junto com ele.
E aí, durante a oração, ele estava com a Bíblia na mão. E aí, quando a gente estava rezando, ele abria a Bíblia. E aí vinha uma passagem de cura. Aí ele fechava. Aí de novo ele abria. Aí quando ele abria, era outra passagem de cura. Aí ele disse, olha, Deus está sendo muito claro aqui com você. E ele quer que você siga esse caminho realmente. E ele disse que antes já tinha sentido isso no coração, mas como eu estava muito envolvida com essas coisas da música e até com o próprio curso de administração, ele disse que ficou mais calado assim, que uma hora Deus ia revelar realmente. E aí foi nesse tempo que foi antes da pandemia, foi assim, semanas antes da pandemia. Então, a pandemia para mim, esse tempo de ficar em casa, foi um tempo assim, oportuno para estudar. Então, eu usei os 3 meses, 3, 4 meses que teve da pandemia, só para estudar. Mas, assim, não era porque eu estava em casa que eu não ia ter rotina. Eu tinha uma rotina. Então, eu acordava cedo, eu ia para academia, eu tinha horário para começar os meus estudos. Então, era tudo, assim, bem regrado, porque eu só tinha, o quê? 3, 4 meses, porque a prova já seria logo depois. Então, eu fiz as provas, teve 2 faculdades que eu queria passar, e eu passei nas duas, graças a Deus, e eu comecei a fazer o curso. Então, assim, foi muito legal. É uma área totalmente diferente, mas ao mesmo tempo, meu irmão já estava fazendo medicina, meu pai é médico, Uhum. então ficar junto com eles, assim, também é muito legal. Eu dou muito valor, assim, a tempo com a família, sabe? Eu sou uma pessoa de tempo de qualidade. Então, foi bem legal. E a caminhada tá sendo bem, bem prazerosa, sabe? E mais uma vez, acho que sim, que eu captando dali essa questão de como que essa caminhada chegou, né? Que falasse ali, né, da importância, rezou para tomar decisão, né? Ou seja, de estar aberta, né? Essa abertura para a vontade de Deus. E Camila, por essa tua determinação, assim, eu acho que tu já está já tem uma boa história de repente, assim, para de repente até orientar as pessoas, né? Tantas pessoas que às vezes ficam em dúvida, seguir esse caminho, não posso ir por outro, ou isso aqui é um sonho e é distante, né? Porque tu está mostrando que tu, em algum momento quis medicina, foi indo e chegou na medicina, né? Tu queria cantar lá desde criança, colocou isso e chegou, né? O que que tu poderia falar, assim, de repente, qualquer pessoa, ou especialmente para os jovens ali, né, que começou muito cedo ali, em relação à tomada a importância da tomada de decisão e dessa abertura para a espiritualidade nessa tomada de decisão. Eu acredito que quando a gente se coloca à disposição da vontade de Deus, quando a gente, primeiro de tudo, quando a gente cria uma rotina de oração. E a rotina de oração, ela nos faz ter a constância e a fé para fortalecer realmente tudo aquilo que a gente precisa para escutar a voz de Deus. Claro que é importante que a gente busque também, por exemplo, um padre que nos direcione, mas acima de tudo você tem a sua intimidade com Deus. E isso eu acho que é fundamental, eu sempre tive isso. E a segunda coisa, assim, para tomar a decisão, é realmente você tem, né, esse desejo, o que arde no seu coração para você seguir esse sonho. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito que, para mim, sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo trabalho. Então, eu prefiro sonhar grande mesmo, porque eu sei que se for da vontade de Deus, vai acontecer. Então, eu sonho, e hoje em dia eu entrego, e sempre foi assim, eu sempre entreguei, e eu sempre pedi que os meus sonhos entrassem em sintonia com os sonhos que Deus tem para mim, porque eu sei que os sonhos dele vão me fazer feliz. Então, é isso que eu peço. Então, se ele realizou todos esses sonhos, é na minha vida muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu imaginei. Então, você que tem um sonho, siga firme, entregue nas mãos de Deus, vai dar tudo certo, ele vai trilhar os seus caminhos. E Camila, tu tem facilidade para identificar esses sinais de Deus? Por exemplo, quando a gente estava com o padre fazendo direção espiritual, foi uma coisa mais óbvia, assim, que ele foi orientando, aqui está escrito cura, ele te orientou. Mas na Sim. tua rotina, assim, tu consegue ter essa percepção de é isso que ele está querendo que eu faça? Como é que é essa tua intimidade, digamos assim, com a Nossa, Senhora, com Deus, que é tão importante? demais. Eu tenho uma devoção muito grande por Santa Teresinha.
E eu já fiz diversas novenas dela. Que eu não sei se você conhece a novena dela. Para quem não conhece, são 9 dias que a gente reza. E ao longo dessa novena, a gente pode receber uma rosa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rosas. Gosto muito de receber rosas. E aí, na época que eu estava estudando para medicina, eu comecei a rezar essa novena. E eu sempre recebi rosas vermelhas. Mas eu pedi a Santa Teresinha o seguinte: Santa Teresinha, eu quero muito medicina. Realmente é o que eu desejo. Para mim, a medicina simboliza algo maravilhoso. Eu queria uma rosa branca, que simbolizasse, assim, uma paz, que eu realmente passasse. E eu queria receber ela de alguma forma. E aí, passaram-se os dias, e eu fui fazer as provas. Isso foi na época, assim, que estava próximo das provas. E quando eu fui depois rezar em Nossa Senhora, aqui da minha casa, nunca tinha, assim, flores, tava sem nada lá. Mas quando eu fui rezar lá, tinha uma só rosa branca. Parecia que estava esperando por mim. Eu fui realmente, assim, agradecer pelas provas e entregar que fosse feita a vontade de Deus ali aos pés de Nossa Senhora. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma rosa, assim, uma só, branca. Falei, meu Deus, não pode ter sido coincidência, né? Foi muita Claro. providência divina. E aí eu sempre recebi muitas rosas dela, assim. E isso aí me marcou demais. Ah, que maravilha. Isso aí foi uma coisa que eu já ouvi muitas vezes e até aprendi com muitos convidados aqui. Que o que eu mais faço aqui é aprender. É isso, a questão da importância da intimidade, né? Quando a gente vai tendo intimidade, começa essa relação muito próxima, né? Assim como é com o familiar, né? Ter essa proximidade com Deus, Nossa Senhora, e as coisas vão acontecendo, né? Coisa linda. E Camila, tu me contou um episódio, um dia que a gente estava falando foi gravar um clipe também num barco, né? Num bote, não, alguma coisa assim. Queria que tu contasse Sim, também, porque você também, agora eu lembrei disso, né? Também é esses sinais, assim, esses sagradinhos, assim, que a gente vai recebendo. Deve contar essa historinha pra gente. esse, esse foi demais. Nós fomos gravar o clipe Regaço Acolhedor aqui em João Pessoa, Praia de Jacaré, que é inclusive uma praia muito bonita. E aí, nós precisávamos de um barquinho que eu pudesse ficar em cima, assim, para poder gravar. E aí nós encontramos um pescador e falamos, moço, o senhor tem um tipo de barquinho? Aí ele falou, moço, olha, eu só tenho aquele dali. Aí ele virou, era um barco todo azul e tinha o nome Maria. E a música que eu estava gravando era Regaço Acolhedor, que fala justamente sobre essa devoção à Nossa Senhora. Foi assim, demais também. Não pode ter sido coincidência, né? Eu sempre falo que tudo é providência que acontece. Não, é verdade, assim, e por isso que eu falo, são pequenos momentos, né? Que parece que Deus, Nossa Senhora também, né? Faço da Uhum. intercessão ali, vai dizendo, ó, tô aqui cuidando de ti, né? É isso que eu queria, né? Ou às vezes parece que tá agradecendo, obrigado por fazer o que eu queria de ti, né? Alguma coisa assim, acho É tão um mimo, bonito. sim. É, é, Uhum. porque Deus é Pai, né? Deus gosta da gente. Nossa Senhora, então, mãe, né? Então é aquilo, quer ser mãe. Acho que ela quer que a gente esteja bem, né? Que agrade a Nossa Senhora, mas também fica feliz e gosta de demonstrar isso, essa alegria, essa paz que é tão, tão vinda, assim, a gente vê tão usual em Nossa Senhora, né? Aquela paz que ela nos transmite. Mas muito legal. Mas, pois bem, a gente está chegando já perto do final, Camila. Quero, então, de novo lembrar para quem está nos assistindo aqui no YouTube, dá tempo ainda de curtir o nosso canal e se inscrever, principalmente, e compartilhar, é claro, né? Se está gostando aqui, não esqueça de curtir, compartilhar. E para todo o resto do pessoal que está nos ouvindo no podcast, né? Agora eu faço ao contrário, se está ouvindo no podcast Café com Fé, fica o convite para o aplicativo de meditação católica Seed Time. Não esqueça que tem que baixar agora a nova versão, novo Seed Time, conteúdos incríveis lá e conteúdos exclusivos também. Mas, Camila, a gente está chegando no final. É, eu queria te perguntar um pouquinho assim, a gente já tem alguma novidade, alguma coisa assim? Quais são teus planos? Já tem música nova saindo, né, que está
no forno, digamos assim, né? Ou já tem algum show agendado também, alguma coisa que tu queira nos passar? E depois eu quero falar um pouquinho para a gente encerrar, assim, até porque acho que é uma coisa importante, que é a questão de processo produtivo. Mas primeiro, a gente tem alguma coisa por vir agora? Possa falar, Então, é claro, né? esses meus projetos, digamos que eles estão no forninho, porque acaba que precisa de certas autorizações, né? Então, Sim. estamos com algumas coisas, mas eu sempre falo assim, que quando for para dar certo, né? É na vontade de Deus, mas se Deus quiser lançar música nova, daqui para o próximo ano, vamos ter sim, lançamento. Então estaremos esperando ansiosos. Falando em música, eu selecionei Camila do meu gosto, né? Claro. Tem algumas assim que eu gosto muito, né? É a música Gratidão, Grande Tesouro, Nossos Laços, que é dela que eu vou fazer a próxima pergunta, escutar a tua voz, né? É, eu tenho um grupo de casais, né? Que a gente se reúne e a gente faz no início das reuniões uma invocação para o Espírito Santo, né? Antes de começar a reunião, e a gente bota também alguma música, né? Relacionada normalmente à invocação do Espírito Santo, para a gente poder entrar no clima para começar a reunião. E muitas vezes, aí eu vou citar outra, Cenáculo de Amor, né? Que é uma Ah, música, é uma oração em si, a música é muito linda. E então, mas, assim, tem muito material teu que é um tesouro mesmo. Mas eu queria te perguntar um pouquinho do Nossos Laços, que é uma música aqui que é autoral, aí já é outro esquema, né? Que é o nome do disco também, né? Como é que foi para ti fazer uma música autoral? Como é que foi para ti esse CD já mais madura daí, né? Já com uma trajetória, criar isso? Como é que foi esse processo, assim, de Nossos Laços? então, Nossos Laços é uma das minhas músicas favoritas, justamente por ter participado desse processo de criação, porque é uma música que é para Nossa Senhora, e na época eu pensei assim, eu tenho tantas músicas que eu interpretei para Nossa Senhora, mas eu não tenho nenhuma minha para ela. E aí, na época, eu rezei e fui escrever. Escrevi, fiz a melodia no piano, eu arranho, assim, eu toco bem pouquinho piano, violão, mas aí eu fiz algo bem caseiro e mandei para o diretor da Canção Nova. Falei, olha, eu tive uma ideia de fazer essa música aqui para Nossa Senhora. E aí ele escutou, gostou demais, e aí trabalhamos juntos nela. Mas, assim, essa música, eu até titulei depois o EP com esse nome Nossos Laços, porque para mim, Nossos Laços não é somente os meus laços com Nossa Senhora. Eu percebi que eram os meus laços com Jesus, eram os meus laços com a minha família, eram os meus laços com as minhas amizades, que grande tesouro. É uma música para os amigos. Então, assim, eu percebi que engloba todos esses laços, né? De todos esses relacionamentos da nossa vida. Então, foi muito especial para mim, realmente, ter feito essa música. Então, é claro que eu tinha que fazer uma música para Nossa Senhora, dos meus laços com ela, que foi ela que passou na frente, todas as outras áreas da minha vida. Não. E Camila, e como é que é o processo, como leigo aqui, assim, como é que é o processo de inspiração disso, é, de toda a criação, assim? Às vezes tem autores que dizem assim, surgiu muito rápido, em 5 minutos tinha a música. Tem outros que não, é uma inspiração que vinha e foi completada ao longo do tempo. Como é que foi a história aqui dessa tua criação, hein, desse tua filha aqui tão linda? Eu costumo dizer que eu tenho uma relação com Nossa Senhora de mãe e filha mesmo. Então, eu enxergo ela como a minha mãe, não é algo tão formal, sabe? Eu falo assim, olha, mãe, eu tô precisando disso aqui. E assim, eu falo para ela abertamente das coisas que estão passando no meu dia a dia. E com a música não foi diferente. Eu realmente coloquei em palavras aquilo que eu sempre senti a minha vida toda. Então foi algo muito natural, assim, não foi nada muito, mirabolante, mas foi algo realmente que partiu do meu coração. Eu sou muito de transformar os meus sentimentos em palavras ou em músicas, e aí foi assim que surgiu. Na hora eu fechei os olhos e eu senti um sentimento, né, esse sentimento de amor realmente, e coloquei em palavras. E aí depois eu coloquei na melodia. Mas ficou muito bonito. E é tão bonito porque eu gravei no meu gravador de celular,
e depois vendo assim, né, o antes e depois. Ou seja, o rascunho que eu fiz e hoje a música toda produzida. É muito legal isso. Não, é linda. E ficou lindo. Tanto a música quanto o CD inteiro, né? Ficou maravilhoso. Mas é isso. Então, assim, a gente está encerrando, né? E agora eu vou revelar para quem está nos ouvindo que nós vamos encerrar o programa justamente ouvindo a música Nossos Laços. Então, vamos ouvir essa criação tão linda logo em seguida. Então, Camila, eu queria deixar contigo agora se quiser dar algum recadinho final, alguma mensagem, ou algo que veio na tua cabeça agora para falar isso. Depois eu vou dar alguns anúncios finais que eu tenho que passar aqui, e aí nós vamos terminar em alto grau de espiritualidade ouvindo o nosso classe. Mas então, deixar contigo aí um tempinho para dar teu recadinho final. Oh, amém. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui, agradecer a essa equipe maravilhosa que me acolheu, do Instituto Católico de Liderança, a você, Adriano, por ter me recebido também, ao padre também que estava aqui conosco antes da gente iniciar. Então, muito, muito obrigada pelo convite, de coração. Ao público, eu gostaria de dizer que sigam firme, seguindo os sonhos que Deus sonhou para vocês, fortalecendo esses laços de fé, de amor, que são tão importantes na nossa vida. Então, meu sentimento hoje é só de gratidão mesmo, e que, se Deus quiser, vamos nos conhecer, né, depois pessoalmente. Será uma alegria muito grande. Então, nós que agradecemos. Então, pessoal, aproveito aqui e agradeço a toda a equipe do Café com Fé, né? O Julián, que é nosso produtor, que está aqui junto, né? O pessoal de marketing, o pessoal de comunicação, toda a equipe do Café com Fé e nosso diretor do Instituto Católico de Liderança, o Padre Rodrigo Hurtado, né? Fica aqui o grande convite, né? Como eu já falei, para baixar o novo aplicativo Seed Time, né? Curtir nossas páginas. Deixo o convite também já aqui, é claro, para seguir as redes da Camila, né? O Instagram, @CamilaBHolanda, né? Ou o YouTube, Camila Holanda Oficial. Então, são 2 locais que vocês podem seguir. Ele tem uma atualização bastante de materiais. Então, fico aqui esse convite para vocês, um agradecimento especial a todos que nos ouvem aqui no Brasil e no exterior, né? Deixo um grande abraço e vamos agora, então, acabar o programa ouvindo a música Nossos Laços. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus. A rosa mais bonita do jardim, acreditando cada vez mais no seu sim. Onde estarei, tu estarás comigo. A rosa mais bonita do jardim, acreditando cada vez mais no seu sim. Onde estarei, tu estarás comigo. Guia meus passos, minha vida. Guia até mesmo quando eu estiver perdida. Tua mão me leva aos caminhos de Deus. Com fé sigo firme sem medo. Sinto teu abraço em mim, teu aconchego. Proteja-me, guarda-me. A rosa mais bonita do jardim, acreditando cada vez mais no seu sim. Onde estarei, tu estarás comigo. A rosa mais bonita do jardim,